Olá pessoal, Deus abençoe você. Eu estava com muita vontade de chegar a esse momento para poder compartilhar contigo aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre fé. Hoje é o nosso segundo estudo e eu creio que isso vai abrir muito a tua visão. Você vai entender muita coisa a partir de hoje. Eu quero comentar com você um texto como base, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A maior promessa na vida do homem só pode ser alcançada através da fé. A salvação, ela vem por causa da nossa fé. É impressionante isso. Não tem nada que se compare à nossa salvação. Porque você ter a eternidade com Deus, isso é maravilhoso. Não tem casa que compre, carro que compre, dinheiro que compre, nada que se compare, entende? E até a salvação, que é a maior bênção na vida do ser humano, ela só é alcançada através da fé. Mas escuta o que a Bíblia disse: a graça e a fé. Eu preciso que você entenda isso, porque nós recebemos pela graça, mediante a nossa fé. E isso não é de nós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Da mesma forma que a gente recebe a salvação através da graça, mediante a nossa fé, todas as outras coisas na nossa vida nós recebemos por causa da graça de Deus e a nossa fé. A gente pensa, e até aprendemos isso durante muito tempo, que nós recebemos alguma coisa porque a gente merece. Ninguém recebe nada de Deus porque merece, porque a gente não merece nada. O que recebemos das mãos de Deus, a bondade de Deus que nos alcança, isso nós alcançamos através da graça. É pela graça. E não tem como alguém falar que ele está alcançando alguma coisa porque está orando mais, porque está jejuando mais, porque está buscando mais. Esses títulos, esses lugares de patamares de santidade, quem inventou isso foi o ser humano. Deus não olha isso. Deus olha a nossa fé. E aquilo que nós alcançamos foi a graça de Deus que foi derramado na nossa vida. Não tem como você olhar para alguém que acredita em Deus e ver alguma coisa acontecendo na vida dele e você achar que existe alguma característica, tem alguma coisa que ele faz que fez ele ser merecedor de alguma coisa de Deus. Não, meu querido, foi a fé. Mas pela graça de Deus, ele recebeu. A fé tocou o coração de Deus, mas o receber foi a graça que o alcançou. Não existe em nós nenhum tipo de qualificação que nos faz merecedores de alguma coisa. Ou seja, como a Bíblia diz, não tem uma obra que o ser humano possa fazer que vai fazer ele alcançar alguma coisa por mérito próprio. Não. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Consegue me entender? Um dos problemas que muitas pessoas não conseguem alcançar alguma coisa em Deus, sabe qual que é? Porque tem muita gente que está querendo alguma coisa de Deus para mostrar para os outros o que ele alcançou. Ele quer se gloriar nas custas daquilo que ele vai receber em Deus. E por isso que muitas vezes a fé não funciona. Você quer alcançar algum tipo de bênção, algum tipo de promessa para provar alguma coisa para alguém, para mostrar alguma coisa para alguém. E por isso que você não alcança nada.
Consegue entender isso ou não? Tem muita gente, por exemplo, que já é um outro caso, que não consegue alcançar nada porque ele entendeu que não podia pedir qualquer coisa para Deus. Ele simplesmente se prendeu em ter somente a sua salvação e achar que é só isso que ele pode ter e mais nada. Todas as outras coisas que ele conquista, ele até fala que é Deus, mas ele não enxerga Deus agindo na vida dele para alcançar essas coisas no seu dia a dia. Você imagina comigo, o salário que você recebe vem de Deus ou vem do trabalho que você executou o dia inteiro? Ou o mês inteiro? O que acontece? O que você tem recebido na sua vida que veio de você mesmo? Agora, será que tudo que você tem recebido na sua vida, você consegue enxergar que é Deus que está te abençoando através da graça? Tem muitas pessoas que acreditam que é Deus que abençoa ele em tudo, mas ele não age no seu dia a dia com fé. Ele não age no seu dia a dia na esperança, entendendo que é Deus que a promessa de Deus vai cumprir na vida dele. Ele não age. Ele simplesmente deixa as coisas acontecerem. Você precisa entender que a fé, ela faz Deus se mover a nosso favor. E que quando recebemos algo de Deus, esse favor de Deus na nossa vida, meu querido, é a graça de Deus que te alcançou. Talvez você pergunte assim hoje, né? Eu queria ter fé. Eu estou aqui hoje para te dizer, em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que Deus deu para cada pessoa uma medida de fé. Escuta comigo, para cada pessoa uma medida de fé. Sabe o que isso quer dizer? Tudo na sua vida, tudo que acontecer na sua vida, você já tem a medida de fé o suficiente para vencer qualquer tipo de situação da sua vida. Talvez você não consiga ver a fé que você tem porque você não exercita a sua fé. E é nisso que você precisa trabalhar no seu coração. Eu estou aqui para te entusiasmar, sabe? Para fazer com que você tenha uma convicção maior e entender que qualquer coisa que você pedir para Deus, Deus pode te dar. Qualquer coisa. Talvez você fale assim, então se eu pedir alguma coisa errada, Deus também vai me dar? Não, você pode até pedir o que está errado, mas Deus não vai te dar. A questão é que a gente não tem que ficar preocupado. Será que eu posso pedir isso? Será que eu posso pedir aquilo? Será que isso é de Deus? Será que isso é pecado? Será que isso pode? Será que isso não pode? Não, você tem que parar com isso. Você pode pedir qualquer coisa. Se Deus vai dar ou não, é Ele que sabe o que é bom para você. Isso também é fé. Isso também é você discernir que, embora você peça alguma coisa para Deus, se não acontecer, é porque Deus tem algo melhor ainda do que aquilo que você está pedindo para Deus. Lógico que tem questões que é uma questão de coerência humana, entende? A Bíblia não fala que você tem que pedir para Deus uma esposa, um marido, vou pedir para Deus um carro novo. Não, isso é uma questão pessoal, uma questão que a Bíblia vai te dar sabedoria sobre como é que você vai fazer para agir, sobre uma escolha de matrimônio, sobre se é o momento de você comprar um carro zero ou não. Compreende isso ou não? Isso é uma questão pessoal. Mas o que eu quero ensinar para você hoje no seu coração é que a fé, ela consegue mover Deus de tal forma que Ele vem ao seu encontro e te abençoa. Agora, deixa eu te trazer um entendimento forte hoje. Meu querido, tudo que Deus fizer por você foi a graça que alcançou. Não é por causa do que você é. Não é por causa de alguma coisa que você tenha, alguma qualidade que você tenha. Não. É a graça de Deus que te alcançou. Como disse a Bíblia, para que nós mesmos não venhamos nos gloriar daquilo que a graça nos alcançou. Consegue entender? Se Deus fizer algo por você, não se glorie.
porque não é alguma característica pessoal sua. É graça de Deus sobre a sua vida. Eu preciso que você entenda isso hoje no seu coração. Porque se as motivações do seu coração estiverem erradas, você não vai estar alinhado com Deus para alcançar aquilo que Deus tem como promessa para a tua vida. Não adianta você ter ouvido o primeiro estudo e ter uma palavra rema para o teu coração, pensando que Deus vai fazer se cumprir uma promessa na tua vida, sendo que na verdade você quer que essa promessa se cumpra para provar alguma coisa para os outros. Querido, você está indo pela rota errada. Isso, você está desalinhado com Deus e não vai acontecer nada na sua vida. Consegue entender? É muito interessante essa questão, a gente saber como é forte a nossa fé e como é maravilhosa a graça de Deus na nossa vida, sabe? Eu fico olhando na Bíblia e analisando os personagens que se encontraram com Jesus um dia, né? Todos eles que se encontraram com Jesus, olha quem eles eram. Olha como estava o coração dessas pessoas. Entende? Olha quem essas pessoas eram diante da sociedade. Diante da sociedade eram marginalizados. Algumas eram prostitutas, outros eram leprosos, outros tinham doenças físicas, né? O próprio ladrão da cruz. São pessoas assim que você vê que elas não tinham uma vida com Deus, não. Mas a palavra de Jesus gerou fé dentro delas. E essa fé que foi gerada fez elas moverem o coração de Deus. E a graça de Deus os alcançou. Tremendo isso. Fico vendo tanto cristão preocupado com tanta coisa. E a fé é tão simples. A gente coloca uma máscara por fora e esquece que a fé não está ligada ao que você está aparentando por fora. Ela está ligada ao que você é por dentro. Entende? A atitude que faz que você consegue ter através da fé, é uma atitude que não tem como você pôr máscaras. Porque é uma atitude de dependência absoluta com Deus. Isso está falando de um coração rasgado a tal ponto que Deus olha dos céus e discerne dentro de você que você compreendeu que não pode fazer nada sem Ele. Nada. Ninguém engana Deus, gente. Ninguém engana Deus. Não tem como. Compreende? Você pode falar da boca para fora, mas Deus está olhando o que está dentro de você. Por isso que nós temos que ter uma purificação nas nossas motivações e entender que temos que ter sinceridade diante de Deus. Mesmo que nós não somos perfeitos, mesmo que estamos no processo de transformação, no processo de mudança de vida, Deus já sabe tudo isso. E por causa desse entendimento de dependência que nós temos para com Deus, os céus se abrem na nossa vida. Porque nós sabemos, meu Deus, eu não mereço, mas eu tenho fé na sua promessa sobre a minha vida, que vai acontecer o impossível para mim. Compreende isso? Cada pessoa que chegou até Jesus, eu fico me perguntando, quem ali era o santo? Quem ali era o mais purificado? Ou melhor dizendo, quem ali não tinha pecado? Queridos, todos eles estavam ouvindo falar de Jesus pela primeira vez em suas vidas. Pela primeira vez em suas vidas. E quantas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus através da fé? Quantas pessoas? A Bíblia fala que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não tinha livros, papel suficiente para escrever. As narrativas que estão hoje, que chegaram até nós hoje através da palavra, querido, aquilo ali é pouco
perto do que ainda Jesus fez quando ele esteve aqui entre nós. Ele esteve e continua fazendo até hoje, porque ele está conosco hoje. Ele está aí agora com você, onde quer que você esteja. Mas você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa guardar esse ensinamento que é tão importante para nós irmos para os próximos ensinamentos. Querido, alinha teu coração com Deus. Deixa Deus ver que o que está acontecendo aqui dentro é de verdade. Que você tem literalmente dependência absoluta dele, que não tem como as coisas acontecerem se não for através de um mover, de um milagre sobrenatural de Deus na nossa vida. Deus tem uma promessa, Deus tem uma medida de fé que Ele colocou sobre você. Isso quer dizer que todas as coisas que estão acontecendo na tua vida, você já tem fé o suficiente para superá-las. Mas não se esqueça, tenha fé também para resolver as inquietações da sua alma, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Não queira usar Deus como trampolim para provar alguma coisa para alguém, porque a única coisa que a gente prova para alguém quando encontramos com Deus, sabe o que é? Que a gente é dependente de Deus, que se não fosse Deus na nossa vida, nós não seríamos nada. As pessoas não têm que se impressionar com quem você tem se tornado. As pessoas não têm que se impressionar com o carro que você anda, com a casa que você tem, com os lugares que você frequenta. As pessoas não têm que ficar impressionadas com aquilo que está por fora. Elas precisam ficar impressionadas e entender quando olham para nós e elas verem, foi Deus que fez. Posso te fazer uma pergunta hoje? O que na sua vida foi Deus que fez? Pensa comigo. Existe alguma coisa na sua vida que está visível, que todo mundo olha e diz, foi Deus que fez? Você pode fazer essa reflexão e entender se você tem caminhado por fé de verdade ou não. Porque quem caminha por fé, ele diminui mais e Deus aparece mais na vida dele. Entende isso? Guarda essa palavra no seu coração. É mediante a fé e pela graça de Deus. Você pode alcançar qualquer coisa diante de Deus. Qualquer coisa. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. O que é tudo? Tudo. Qualquer coisa que você pedir. Porém, você deve analisar hoje no seu coração de verdade. Você sabe que se alguma coisa acontecer na tua vida, foi a graça de Deus que te alcançou? Ou você vai se gloriar diante das pessoas e mostrar que você tem recebido algum benefício a mais que os outros por causa de quem você aparentemente demonstra ser? Tira a máscara e deixa Deus ver em você que você é um cara humilde e entendido que depende de Deus na sua vida. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Se a salvação ela é recebida pela graça, mediante a nossa fé, todas as outras coisas na nossa vida, nós recebemos também pela graça, mediante a nossa fé. As obras não nos qualificam a nada diante de Deus, porque a gente não consegue comprar Deus em nada. A gente consegue mover a Deus. Compreende? E é aí que entra um ponto crucial. Para mover a Deus, Deus olha o que está dentro do nosso coração e não o que está por fora de nós, nas nossas atitudes. E dentro do nosso coração, que é o nosso entendimento mais profundo, Deus conhece o que pensamos, Deus sabe as nossas motivações, Ele sabe exatamente o porquê queremos alguma coisa das mãos dele.
e que quando ele olhar para você, ele possa ver através desse estudo, ele possa ver um coração quebrantado, um coração dependente de Deus de verdade, sem querer provar nada para ninguém. Pelo contrário, quando as pessoas olharem para nós, elas devem ver que foi Deus que fez um milagre em nossas vidas. Guarda isso no seu coração. Amém? É graça de Deus. Mediante a nossa fé, sim, mas é graça de Deus. Deus te abençoe. Amanhã teremos mais um momento juntos. Deus te abençoe.